Paz do Senhor. Vocês estão todos bem? Felizes? Temos que estar, né? Temos que estar felizes e também gratos, né? Por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estar aqui essa noite. E antes de começar aqui, eu quero primeiramente agradecer ao nosso Deus, agradecer a liderança da igreja e agradecer a cada um de vocês que saíram de casa e está conosco aqui este dia para aprendermos, né, um pouquinho mais. E o meu tema para esta noite é o rei Saul. E eu vou voltar um pouquinho aqui na história para a gente entender como e por que o rei Saul entrou na história do povo de Israel. E para você que está aqui já, né, chegou neste domingo maravilhoso, domingo mais que especial hoje, né, domingo de Santa Ceia. Parabéns e sejam todos muito bem-vindos. Aos visitantes, estamos muito felizes com a sua presença e fiquem em paz. Amém? Então vamos lá. Como eu falei, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Antigamente, o povo de Israel era governado por juízes. E Deus ia levantando os juízes, eles iam governando o povo, e os juízes iam morrendo, e Deus ia levantando outros e outros. E aqui eu dou início aqui ao juiz, né, Samuel. Samuel, ele foi o último juiz de Israel. E por quê, né? Ele foi o último juiz de Israel. A Bíblia nos conta que Samuel já era velho. E Samuel tinha filhos. Samuel tinha filhos e ele já estava velho e não se tinha levantado nenhum juiz ainda. E aí o povo, né, começou a ficar preocupado. O povo de Israel começou a ficar preocupado. Né? Não tinha se levantado nenhum ainda. E agora, né? E os filhos de Samuel, infelizmente, não andavam no mesmo caminho que o pai. Os filhos de Samuel, eles eram filhos que não eram retos, né, no caminho do Senhor. E o povo, percebendo aquilo, né, como que nós seremos governados pelos filhos de Samuel, que não têm uma boa índole como o de Samuel. E aqui eu já aprendo algo. Quando nós não somos pessoas confiáveis, as pessoas não vão confiar em nós. Quando nós andamos por caminhos que não é o correto, as pessoas não vão confiar em nós. E aqui o povo não quis ser liderado pelos filhos de Samuel. Exatamente por isso. Porque eles não andavam, né, com retidão. E ali as pessoas, os anciões daquela época, se reuniram com Samuel e falou, né, Samuel, você já está velho, né, não temos outro juiz, e os seus filhos não andam no caminho reto. Queremos um rei. E Samuel ali naquele momento ficou meio entristecido, mas eu creio que depois a gente eu creio assim que depois ele analisou, né? Ele achou normal, né? Porque nós, com certeza, quando nós deparamos com pessoas que não são honestas, quando Quando nós deparamos com pessoas que não andam com honestidade, que não têm caráter,
nós também iríamos pensar assim, nós também iríamos ter essa atitude. Nós não iríamos colocar a nossa casa, nós não iríamos colocar a nossa empresa, nós não iríamos colocar as nossas finanças nas mãos de pessoas que são desonestas. Vocês iriam? E foi isso que aconteceu, né? Eles vendo ali que os filhos era diferente do pai, né? Eles pediram por um rei. E aqui começa a trajetória, né? Onde o rei Saul entrou na história do povo de Israel. E Deus ouviu o clamor daquele povo. Por isso que é importante a gente clamar, né? É importante, Deus nos ouve no momento certo e Ele nos atende. E ali Deus ouviu o clamor daquele povo e escolheu uma pessoa. E essa pessoa foi Saul. Vamos começar agora aqui falando sobre Saul. Eu não vou me ater tanto na história, né, devido ao tempo. Eu vou pegar alguns versos aqui. Eu creio que a maioria da igreja conhece a história de Saul. Então eu vou me ater em alguns versos para a gente aprender. Quem quiser estar abrindo aí em 1 Samuel, capítulo 9, verso 16 e 17. Primeira Samuel, capítulo 9, verso 16 e 17. Amém? Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o meu povo, e ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Como eu falei, né? O povo clamou e Deus respondeu. Por isso nós precisamos estar aqui, clamando, né? Ao Senhor. Vou pegar a caneta aqui, peraí. Então, por isso que nós precisamos clamar. Porque o Senhor, Ele nos ouve. Assim como Ele ouviu aqui o pedido do povo. O povo queria um rei e Deus levantou um rei para eles. Verso 17. Aqui já é quando Samuel se encontra com Saul. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Então Deus já havia falado com Samuel sobre Saul. Deus já havia feito a escolha dele, né? E já havia avisado sobre Saul. No capítulo 10, verso 1, nos fala: Então Samuel apanhou o jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor tem ungido como líder da herança dele. E aqui já começa, né? Samuel vê Saul, já está sabendo dele, e Deus manda Samuel ungir Saul. No verso 6, o Espírito do Senhor se apossará de você, e com ele você profetizará em transe, e será um novo homem. Aqui nesse momento, eu percebo o quê? Naquele momento onde Saul foi ungido, ele já creu nas palavras que Samuel tinha falado para ele. E eu vejo também assim que naquele momento ele já abriu o coração para o propósito de Deus. Porque Deus tinha escolhido, o próprio Deus, né, irmãos? Escolheu Saul. E Saul foi o primeiro rei de Israel.
aqui no verso 9. Quando Saul se virou para se afastar de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. E o Espírito de Deus se apossou dele. E ele profetizou em transe no meio deles. Então tudo que Samuel falou para Saul se cumpriu. Então se você tem promessa, né, de homem de Deus, vai se cumprir. Somente creia, né, no momento certo vai acontecer. Que as palavras de Deus, ela não volta vazia, né? E aqui foi o próprio Deus que falou com Samuel, e Samuel transmitiu a mensagem para Saul. E naquele momento ele já creu, já abriu o coração, e tudo foi acontecendo, né? Todos esses sinais foi acontecendo. E aqui, né, nos fala que o Espírito Santo de Deus tomou conta de Saul. E ele falava, né, entre os profetas, ele profetizava. Então, naquele momento ali, ele creu e ele já começou a desenvolver, né? E o Espírito Santo estava com ele. E ele estava sob a direção de Deus. Ele estava debaixo da graça, né, do Senhor. Irmãos, e trazendo para os nossos dias de hoje a questão ali de Saul, onde ele teve ali as palavras de Samuel e ele se abriu, trazendo aqui para os nossos dias. Isso acontece também conosco. Quando nós temos realmente um verdadeiro encontro com Deus, tudo fica melhor, tudo se faz novo. Se vocês prestarem atenção aqui, no verso 6, por exemplo, fala que ele será um novo homem. Então, quando nós temos um contato com Deus, nós somos uma nova pessoa. Quando nós estamos debaixo da direção, nós somos uma pessoa melhor. Então ali, a gente vê, né? E é dessa forma. Quando nós recebemos a unção do Espírito Santo, nós oramos, nós louvamos, nós profetizamos, né? Nós estamos ali andando debaixo da proteção, estamos andando debaixo da graça de Jesus. Então, só depende de nós, né, termos esse encontro. Às vezes a gente fica sentado esperando, né? Mas o que nós estamos fazendo para ter esse encontro verdadeiro? Porque precisa ser verdadeiro. Quando ele foi ungido ali por Samuel, ele já tomou posse. Ele poderia ter sido ungido naquele dia, mas ele poderia ter profetizado um dia, 2, 3, não sei quantos dias depois. Mas ali, quando ele recebeu a unção de Samuel, ele já começou a profetizar. Então é muito lindo, né? Quando verdadeiramente o Senhor nos toca, quando verdadeiramente a unção é derramada sobre nós. E só depende, como eu falei, só depende de nós. O ano já começou, né? E este é o ano da grande obra de Deus. 2024 já começou. E eu pergunto para mim e para vocês: o que nós estamos fazendo diferente do ano que acabou de terminar? Como nós estamos sendo nesse novo começo de ano, né? Já tivemos aí 7 dias. E às vezes a gente quer que as coisas sejam diferentes, mas nós não saímos do lugar. Aí vai passar 7 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses. E de repente o ano está acabando de novo. E a gente pensa, nossa, mas né, nada aconteceu.
mas foi profetizado aqui nessa igreja. Nós fizemos a campanha, né, de todos os nossos meses. Mas o que nós estamos fazendo? O que nós temos feito de diferente? É uma pergunta para mim também. É uma pergunta para cada um de nós. Que possamos, né, refletir. Porque os dias, eles não param, né? E vai acabar janeiro, vai começar fevereiro. E 2024 vai rolando. Mas se nós não fazermos algo diferente, vai ser igual o ano que acabou. Então, o grande ano está aí. É o grande ano da obra de Deus. É a grande obra para 2024. Mas para ele ser melhor, para ele ser impactante, depende também de nós. Como nós estamos fazendo as coisas. O que nós estamos pensando, né? Amém? Vocês estão pegando aí? Então, irmãos, quando nós estamos tomados, voltando aqui, quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo de Deus, nós deixamos de ser nós mesmos. Nós deixamos de ser nós mesmos. Nós deixamos de andar pela carne. Nós deixamos de olhar com os nossos olhos humanos. No verso 6 diz, né, que ele tornou um novo homem. Deus mudou o coração de Saul. E Deus pode mudar o nosso também. Muitas das vezes, né, às vezes podemos pensar, mas por que eu tenho que ir para a igreja, né? O pastor falou aqui, acho que na quarta, ou foi na sexta. Nós temos que abrir o coração, irmãos. O projeto da Igreja Palavra Viva é um projeto lindo. É um projeto e depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós abrir o coração para este lugar. Para tudo, né, que acontece aqui. Então ali, Deus mudou o coração de Saul. E uma coisa interessante que eu percebi é que sem a presença de Deus, cada um de nós, sem a presença de Deus, eu sou a Simone. Tem muitas Simones aqui, né, no mundo. Né, se formos olhar pelo nome de cada um, tem muitas Lisete, tem muitos Serginhos, tem muitas Sheilas, sem a presença de Deus. Mas com a presença de Deus, eu não sou qualquer uma Simone, eu sou a Simone. Com a presença de Deus, né? Você é você. As pessoas vão olhar para você diferente. Então a presença de Deus nos faz pessoas diferentes. A presença de Deus nos faz ter brilho. Quando nós estamos debaixo da graça, quando nós estamos com a presença de Deus em nós, quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, nós damos frutos. Né? Nós damos frutos. Nós frutificamos. Nós florescemos. Nós podemos recomeçar. Às vezes caímos, mas a presença de Deus nos levanta, nos deixa firme de novo, pronto para marchar novamente. E é isso que a presença de Deus nos faz. Porque de nós mesmos, se a gente cair, a gente vai ficar no chão. Muitas das vezes estamos tão cansados, tão turbulentos,
com pensamentos, né? E se depender de nós mesmos, nós vamos ficar caídos. Mas a presença de Deus em nós nos levanta, pega na nossa mão e fala, vai, continua. Então a presença de Deus, ela faz tantas coisas maravilhosas, né? E outra coisa, a presença de Deus nos faz ser vistos. Né? Porque Deus está conosco. Nem que seja para vigiar os nossos passos, mas alguém está nos olhando. Vocês podem ter certeza. Alguém vai estar olhando o seu comportamento. Uai, mas não é crente? Às vezes não está olhando para elogiar, mas está olhando para criticar. Então, a presença de Deus, né, fica evidente nas nossas vidas. Voltando aqui um pouquinho, quando as pessoas viram Saul no meio dos profetas, elas falavam entre si, mas este não é Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim? Por que vocês acham que eles falaram? Alguém tem alguma ideia? Quando Saul estava ali no meio dos profetas, o povo já conhecia Saul, né? Porém, Saul estava no meio dos profetas profetizando. E ali eles falavam, mas Saul? No meio dos profetas? Eu estava conversando com a Anisete ontem, pode falar? E o testemunho do Serginho, né, é muito forte. O pastor também comentou na sexta-feira. E nós estávamos falando isso ontem, né, onde a sogra dela falou, né? Quem te viu, quem te vê, né? Quem conheceu o Serginho antes e conhece agora, né? Então é um choque, né, Serginho? Então as pessoas conheciam Saul, somente o Saul, né? O filho de Quis, da tribo de Benjamim. Ele era simplesmente Saul. Mas com a presença de Deus, irmãos, que ele recebeu ali naquele dia, onde Samuel derramou a unção sobre ele, as pessoas começaram a olhar para ele diferente. Mas Saul no meio do profeta? Sim, Saul no meio dos profetas, porque agora ele tem a unção de Deus, né? E também assim conosco, como eu falei, né? Muitas Simones por aí, mas eu sou a Simone. Então, você também, você é você com a presença de Deus, você é diferente. Amém? Então, com a presença de Deus, tudo muda. Com a presença de Deus, tudo fica em evidência. Com a presença de Deus e do comando, né? Tem que ter a presença e estar debaixo da liderança de Deus. Saul foi visto e Saul foi reconhecido como líder de um povo. Antes Saul era só Saul, da menor tribo, né, de Israel. E depois da presença de Deus, ele se tornou um rei. E nós podemos, né, pegar a história de Saul, nós podemos também mudar de estágio. Em vez de nós só sermos crentes que vai e vem, senta, vai embora de novo, nós podemos fazer a diferença de onde nós estamos. Porque nós temos a presença de Deus. Irmãos, e Saul, ele começou muito bem. Como eu falei, o próprio Deus escolheu Saul. Então assim, a gente pensa assim, né? Primeiro rei de Israel. Só disso já tem um peso. E foi o próprio Deus que escolheu ele. Então, tinha tudo a favor para que o reinado dele fosse maravilhoso. Tudo estava, né? Era propício para que ele fosse um excelente rei. Mas em algum momento,
Saul se perdeu. Em algum momento ali da vida de Saul, ele se perdeu. E ele começou, a fazer e a agir por conta própria. Como eu falei antes, quando nós agimos por nós mesmos, pela nossa própria conta, com as nossas próprias vontades, às vezes nós podemos cair. E por nós mesmos, nós permanecemos no chão. E isso aconteceu com Saul. Ele caiu, ele se perdeu ali e continuou perdido. O problema maior é esse, Quando se perde e fica no meio do caminho. Como rei escolhido por Deus, Saul deveria se submeter à liderança de Deus. Mas ele escolheu agir por conta própria. E nesse momento que ele agiu por ele mesmo, ele desobedeceu. Ele pecou, Eu não vou ler, mas depois vocês leem em casa. Ali quando ele estava esperando Samuel para fazer o sacrifício, Samuel estava demorando, E ele mesmo foi lá e fez. E a partir daí foi só acontecendo mais coisas e mais coisas. E eu creio que ele se perdeu tanto que ele não conseguiu voltar para o ponto inicial. Às vezes pode ter sido o orgulho, Pode ter sido a soberba, o poder demais, A autoconfiança que fez ele se perder dessa maneira. Então nós vemos aqui que aquele coração que tinha aberto quando recebeu a unção lá atrás, aquele coração se fechou. E ele, mandou a presença de Deus embora da vida dele. Com a desobediência, ele afastou o Espírito Santo. E trazendo novamente, irmãos, para os nossos dias de hoje, quantos de nós, Quantos de nós não nos apaixonamos, não ficamos ansiosos pelo primeiro amor? Quando nós somos batizados, Ficamos ali tão apaixonados por Cristo, ficamos tão ansiosos para vir para a igreja. Estamos ali debaixo da graça de Deus. Estamos ali com a presença do Espírito Santo. E quando nós estamos apaixonados por Cristo, o sacrifício da cruz nos faz filhos amados do Pai. E a graça de Jesus nos basta. E de repente, nós podemos nos perder no meio do caminho. Assim como ocorreu com Saul. E às vezes a gente se perde, se machuca, anda caminhos tortuosos, vai para longe, como a história do filho pródigo, Sai debaixo da proteção do Pai. E a paixão que nós tínhamos, cadê? Quando nós estávamos apaixonados, nós estávamos ansiosos pelo primeiro amor de Jesus, tudo
nos bastava, a graça de Jesus já nos bastava. Mas às vezes, nós deixamos a presença de Deus sair, nós caímos, nos machucamos, estamos cheios de feridas, e a gente foi para tão longe que a gente não consegue voltar mais. Nós nos rebelamos, assim como fez Saul. E o pior, rebelamos, não nos arrependemos, não aprendemos com os nossos erros, assim como ocorreu com ele, não pedimos perdão. Nós simplesmente mandamos Jesus embora das nossas vidas. Aí de repente aquele preço na cruz que já era suficiente, nem foi caro mais, nem foi doloroso mais. A graça de Jesus nem nos basta mais. Nós queremos alimentar a nossa carne. Nós queremos inflar o nosso ego, Aí a gente manda Jesus embora, nós fechamos a porta do nosso coração, assim como Saul fez. Então, irmãos, que possamos aprender com a história de Saul. Que nós possamos ter cuidado. Que possamos ter atenção. Que as nossas atitudes, que os nossos egoísmos não mande a presença de Jesus embora. Porque não é Jesus que sai das nossas vidas, não é. Somos nós que às vezes fechamos a porta do nosso coração para Ele. E Ele é gentil, Ele não vai invadir o nosso coração. Então que possamos aprender realmente com a história de Saul, que começou muito bem e se perdeu. Às vezes nós pensamos que nós é que somos autossuficientes, mas nós não somos. Na verdade, nós não somos nada sem a presença de Deus nas nossas vidas. Não somos nada. É uma ilusão pensar que nós estamos no controle de alguma coisa, não estamos. E às vezes a gente está nessa terra só procurando crescer, procurando aumentar as nossas finanças, querendo trabalhar, construir, conquistar. E às vezes não nos preocupamos para onde nós vamos. Nós precisamos preocupar também com isso. É bom, é maravilhoso, ter sucesso em qualquer área, em todas as áreas, na verdade, das nossas vidas. Mas a área espiritual, ela precisa estar no topo, ela precisa estar como prioridade. Nós precisamos nos preocupar, porque tudo aquilo que a gente conquista aqui, conquistei um celular, conquistei uma casa, um carro, vai ficar aqui. É maravilhoso conquistar, mas nós precisamos nos preocupar para onde nós vamos. Amém? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu agradeço muito a oportunidade. Deus possa abençoar cada um. Irmãos, e como eu falei, se perdeu, há como voltar. Aproveite hoje. Aproveite hoje que está iniciando um novo ano. Recomece. Se você está distante do aconchego do colo do Pai, é hora de voltar. Ele sempre está de braços abertos nos aguardando. Aproveite a oportunidade hoje. No final do culto, converse com o nosso pastor. É hoje. Não aguarde, não espere. O amanhã só a Deus pertence. Então faça hoje. Volte hoje. Muitas das vezes se perde tanto, anda para tão longe do colo do Pai. Está tão ferido e não consegue voltar. Mas hoje nós estamos todos aqui.
Então que possamos aproveitar essa oportunidade. Sempre, todos os dias, Ele está nos aguardando. Então aproveite hoje, faça hoje. Amém? Eu agradeço a oportunidade.